A versão 1.21 do Minecraft veio para desfazer a maldição das atualizações decepcionantes que nos assombrava nos últimos tempos. Ao invés de apenas camelos, abelhas ou blocos coloridos, tivemos algumas adições realmente interessantes. Entretanto, a verdade é que esse último update está longe de incluir tudo que a comunidade já pensou para o futuro do jogo. Por conta disso, bora dar uma olhada nas 5 melhores ideias de atualizações que o Minecraft precisa. Número 1. Update do fim. Primeiro, é bom deixar esclarecido que nós temos a dimensão do The End, por exemplo, que inclusive passou por uma atualização, só que isso já faz 7 anos. Por mais que a Elytra tenha revolucionado toda a gameplay do jogo, meio que parou por aí e não tivemos mais nada desde então. A dimensão do End continua vazia, com árvores de teleporte e algumas cidades do fim difíceis de encontrar. A real é que, por mais que a gente já tenha naturalizado essa visão de que o The End é pra ser vazio, é bom lembrar que tanto o Nether quanto o próprio mundo padrão constantemente sempre receberam atualizações, então nunca é tarde para um trabalho um pouco mais criativo e trazer aquele ar de novidade para a dimensão sem perder a essência do que ela representa. E na verdade, por ter uma imagem bem definida e enraizada, é até mais fácil bolar novos biomas, estruturas e mobs que encaixem com essa dinâmica estética, como, por exemplo, colocar diferentes tipos de Endermans, alguns que teleportam com mais frequência, enquanto outros são maiores ou mais devagares, dependendo do ponto de vista. E se for parar para analisar, ideia é o que não falta. O próprio Minecraft Dungeons veio com uma ideia de The End completamente reformulada, com várias adições de estruturas e até de um novo boss. E para quem não sabe, dizem as mais línguas que o Minecraft Dungeons, por mais que tenha sido lançado em 2020, já estava sendo projetado há muitos e muitos anos antes, ou seja, esse jogo tem sim infinitas ideias que podem contribuir para a versão Java Edition. Vale mencionar também um leque de oportunidades que surge através do Aether, por exemplo, ou através da dimensão do Arden. São duas ideias comuns na comunidade e que com certeza boa parte do público deseja. Por mais que sejam ideias ousadas, temos que concordar que o Ender Dragon, por exemplo, já está ultrapassado e longe de ser um boss difícil. Até em comparação com outros bosses dentro do jogo, não existe mais aquela magia para enfrentar o chefão final do jogo, levando em conta que ele nem é mais tão chefão assim. Fora que mudar o boss final finalmente traria uma nova inovação para a trajetória principal do jogo, o que vem sendo pedido há muito tempo nas atualizações. Número 2. Natureza. Uma atualização centrada na estética da natureza também não é má ideia. Não que o mundo do Minecraft seja feio, mas tem muito mais potencial para ser aproveitado do que é. Por exemplo, vocês já devem ter visto a ideia de estações dentro do jogo. Tem vários mods bem simples que simplesmente mudam a ambientação do mapa através de inverno, verão, outono e etc. Não precisa ser algo igual Super Lauzão, sabe, muito bruto. Pode ser algo mais delicado, e eu acho que já seria bem melhor do que os biomas ficarem para sempre congelados ou ficarem para sempre quentes. Partículas de folhas caindo das árvores e amontoados de folhas no chão são ideias bem legais e que não seriam difíceis de implementar. Outro elemento decorativo bem simples são os galhos. É algo realmente muito simples, eu não sei se a Mojang nunca pensou nisso, mas seria como uma espécie de tronco, só que um pouco mais fino, e serviria para a construção de coisas mais legais e minimalistas. E ainda nesse âmbito de coisas visuais, imagina só se quando o jogador entrasse na água ou quando ele colocasse a sua vara nela, fizesse um splash. Uma simples animação de respingos, por exemplo, naquele momento que estiver chovendo, como acontece na vida real. E seguindo nessa mesma linha, podemos adicionar sons ambientais diferentes, dependendo do bioma que o jogador está, como já acontece com aqueles barulhos sinistros nas cavernas. Pois é, todos nós sabemos que o Minecraft é um ótimo jogo de terror quando estamos jogando sozinhos. Não. Outra coisa que permanece em muita atenção são as praias, e uma atualização na natureza poderia deixar esses biomas mais individualizados e bem definidos. Seria um bom contexto para adicionar os caranguejos e as palmeiras que foram descartados nos mob vaults antigos. Na verdade, todo esse update poderia implementar vários desses elementos descartados com o objetivo de dar mais atenção aos biomas. E com isso, lembremos também dos baobás e dos avestruzes na savana. Com certeza, isso renovaria o sentimento de exploração dentro do jogo. E só lembrando que dia 19 estaremos fazendo um evento no Discord valendo R$10.000. Sim, é muita grana e com certeza vai ser muito divertido, com brincadeiras, gincanas e prêmios secundários como gift cards e pix. Eu postei um vídeo bem detalhado sobre, então não esqueçam de conferir depois e já convidar todos os seus amigos porque vai ser lendário. Número 3. Neve. E já que estamos falando de atualizações estéticas, tá na hora de focar em biomas específicos, os que envolvem neve. Eu acho que todos nós temos a ideia de que a neve é muito subdesenvolvida no Minecraft e poderia ser muito mais aproveitada. Para começar, considerando que existem blocos e iglus de neve, poderiam existir também escadas, slabs, cercas e tudo que pudesse ser decorado com essa textura. Fora isso, ainda falando sobre neve, já tá na hora de acabar com essa palhaçada de eliminar totalmente a neve quando você coloca uma cerca ou um botão, por exemplo. Não faz nenhum sentido colocar uma cerca que não ocupa nenhum
1/4 de um bloco convencional e já ser capaz de enxergar a grama verde por baixo. Já outro problema que eu vejo nos biomas de neve é a prevalência do verde. Já passou da hora de tudo assumir um tom um pouco mais claro e branco, desde os blocos, as folhas e até as flores, como a gente imaginaria em um bioma real tomado por neve. Outros tipos de vegetação, como plantações e grama alta, também deviam ser texturizados em branco em algumas partes para compor com a estética. E falando em estética, uma atualização de inverno com o surgimento de tijolos moldáveis de neve seria um sonho para os construtores de plantão. Imagina a quantidade de coisas que não iria surgir se nós tivéssemos slabs, escadas, cercas e portas de gelo, por exemplo. Outra possibilidade é dos próprios mobs receberem uma textura coberta de neve quando estiver nevando, e isso inclui mobs hostis e amigáveis. E se estamos falando de uma atualização a níveis de bioma, é claro que eu não posso deixar de mencionar a ideia de adicionar novos mobs. Nesse caso, por exemplo, poderiam adicionar pinguins ou amor recíproco. Votem aqui embaixo em qual vocês preferem, mas eu particularmente, se fosse escolher, escolheria mais FPS. Então esqueçam tudo isso e façam o jogo parar de lagar no meu laptop da Xuxa. Número 4, deserto. Já que a gente já conversou sobre reformular todos os biomas que envolvam neve, tá na hora de falar da areia. Uma atualização no deserto poderia seguir padrões muito parecidos com tudo que a gente já discutiu sobre o inverno, mas dentro de um contexto diferente. Por exemplo, os eventos de tempestade de neve podem ser substituídos por tempestades de areia, começando do nada e ainda reduzindo a visibilidade do jogador. E os resultados dessas tempestades poderiam ser camadas e mais camadas de areias empilhadas, uma adição que sinceramente não faz o menor sentido que a gente ainda não tenha. Se existem camadas de neve por cima de blocos comuns, por que será que não poderia existir camadas de areia por cima de blocos comuns? Abre o olho aí, Mojang, a minha carteira de trabalho tá vazia e eu tô fazendo o trabalho de vocês, então talvez a Microsoft me contrate. E de novo, reaproveitar os descartes das mob vaults deixaria os jogadores muito contentes. Uma atualização no deserto poderia incluir as palmeiras e os silicatos que já foram citados em algum vídeo aqui anteriormente. E quanto às novas estruturas, bom, isso é bem intuitivo, já tá na hora de desenvolver pirâmides mais legais. Dungeons com certeza são uma ótima oportunidade de exploração e pensa só, as pirâmides da vida real são labirintos gigantes cheios de puzzles e enigmas. A pirâmide que conhecemos no Minecraft já está bem velha, bem ultrapassada, é talvez mais velha do que alguns de vocês que estão assistindo, então é um baita desperdício não inovar nesse sentido. Número 5, Sex Update. Peraí, eu li errado. Número 5, Inventário Update. Chegou a hora de falar de uma das atualizações mais necessárias e, sinceramente, atrasadas de todos os tempos, a atualização do inventário. Sério, vocês têm noção da quantidade de itens novos que surgiram desde o lançamento oficial do Minecraft? Pois é, nem eu, mas com certeza são centenas, várias centenas de itens novos. Todavia, e o inventário? Será que dá pra dizer que ele acompanhou essa mudança? É lógico que não. O inventário continua praticamente idêntico e muito limitante. Por exemplo, no modo criativo, onde o carro-chefe é a criatividade, você só pode ter 9 slots na barra principal do inventário. Imagina só a quantidade de tempo perdido por causa dessa condição. Construir estruturas megalomaníacas realmente grandes leva muito tempo e com certeza o inventário atual não ajuda. Já no modo sobrevivência, acredite ou não, o problema é ainda maior. Isso porque mesmo com um plano de organização de itens em inventário, o número limitadíssimo de itens que podemos carregar, adicionado ao fato de vivermos pegando itens sem querer, exige uma habilidade administrativa muito maior do que eu particularmente tenho, e com certeza você também já foi minerar e voltou com o inventário cheio de andesito, de diorito, de coisas que você nem iria usar. Ah, mas super LOLzão, quais seriam as soluções para isso? Bom, a própria comunidade já desenvolveu vários plugins e vários mods que solucionam exatamente esses problemas. Por exemplo, uma das ideias mais promissoras é adicionar uma tecla de atalho que permite que você navegue entre todas as 4 linhas horizontais do seu inventário. Desse modo, seria como se você tivesse 4 grupos com 9 slots principais e só alternasse entre eles, ao invés de precisar abrir o inventário e substituir cada item um a um. É uma possibilidade que pouparia muito tempo em construções, por exemplo, já que você poderia definir sequências padrão de até 9 itens, até mesmo antes de começar. Outra ideia bem legal é a de você poder melhorar as caixas de sugar. Imagine que você está coletando areia, terra ou sementes. Ao invés desses itens irem diretamente para o seu inventário, seria interessante se você pudesse customizar uma sugar box de modo que todos esses itens fossem diretamente para ela. Ou seja, você coloca essa sugar box 2.0 no inventário e agora todos os blocos de terra, blocos de areia e sementes vão primeiro para dentro dela. E caso esse espaço acabasse, aí sim elas passariam a ser armazenadas no inventário padrão. E isso evitaria, por exemplo, os problemas de coletar itens sem querer. Além disso, seria muito massa se as caixas de sugar tivessem opção de refil. Por exemplo, se você está trabalhando com muita areia, usando e de repente ela acaba, seria interessante que antes que isso acontecesse, a própria sugar box repusesse automaticamente na sua mão os itens que você está utilizando. Isso com certeza seria algo para jogadores mais experientes, jogadores que jogam há muitos anos, mas não deixa de ser uma grande solução para aquele transtorno de ter que voltar para a base para coletar mais recursos, por exemplo. E claro, por último, mas não menos importante, não poderíamos deixar de mencionar a ideia
ideia mais óbvia? Simplesmente expandir o inventário? E se por acaso o problema for a estética, se por acaso o problema for ficar algo tão grande quanto o Corinthians, existe uma maneira de manter o padrão de 27 slots com tranquilidade, apenas adicionando uma flecha de navegação para a direita e para a esquerda. Seria como se fosse uma espécie de página 2 do inventário, e é claro que isso faria com que nem todos os itens ficassem visíveis, mas é um sacrifício que na minha opinião vale a pena, principalmente pela praticidade que ele promoveria. Mas falando em praticidade, se você quiser parar de jogar Minecraft pirata, para parar de ter o risco de pegar vírus, para poder ter nick, skins e jogar nos melhores servidores, eu recomendo para vocês a própria loja do canal que vende gift cards oficiais que podem ser resgatados diretamente no site oficial. Não é conta, não é golpe, é simplesmente uma key que você resgata diretamente no site oficial do jogo e você pode estar acessando diretamente pelo rodapé desse vídeo que aparece o produto ou ir diretamente no site amine.shop.